Fala aí, minha querida aluna, meu querido aluno do Responde Aí. Eu sou o Rafael e hoje eu vim bater uma conversa com você. Uma conversa não tão rápida, né? Porque vamos falar durante 1 hora mais ou menos sobre sistemas de partículas. Eu quero que nessa conversa você pegue um lápis, uma borracha, uma calculadora, bastante papel, porque a gente vai fazer exercícios e eu quero que você venha comigo, tá beleza? Então vem, vamos ver o que vai ter nesse aulão de sistemas de partículas. O nosso raio-x ele é o seguinte: a gente vai ver nesse nosso aulão momento e impulso, nós vamos ver colisões e nós vamos ver centro de massa. São esses assuntos que devem cair na sua prova, tá beleza? Momento e impulso, colisões e centro de massa. E vamos ver exercícios sobre cada um desses assuntos. Além disso, no finalzinho do nosso aulão, a gente vai dar uma olhada nos próximos passos, que é basicamente o que você deve fazer para garantir aquele 10, né? Mas então, vamos lá? Vamos ver cada um desses assuntos? Começando então por ele, né? Momento e impulso. Então eu quero primeiro que você faça o seguinte, que você calcule o momento linear. Como é que calcula o momento linear? Vamos ver. Imagina que a gente tem um trem e a massa desse trem é de 20 toneladas. Beleza? E esse trem está vagando, né? Está tendo uma velocidade de 15 metros por segundo. Como é que eu vou calcular o momento linear nesse caso? A gente vai usar a fórmula que diz o seguinte, ó, o momento linear ele é igual a massa vezes a velocidade. Então vamos calcular aqui o momento linear desse trem. O momento linear é igual a massa do trem, são 20 toneladas, então é 20 vezes 10 ao cubo, né? Porque 20 toneladas são 20 mil quilos. E a velocidade desse trem é de 15 metros por segundo. Fazendo essa continha aqui, eu vejo que o momento linear para esse trem é de 3,0 vezes 10 a quinta quilograma metro por segundo. Tá beleza? Agora, ó, vamos calcular aqui embaixo o momento linear de um míssil. A massa desse míssil é de 10 kg e a velocidade dele é de 30 km por segundo. Como é que a gente vai fazer? O mesmo processo. Então, o momento linear é igual à massa do míssil, que são 10 kg, vezes a velocidade do míssil, que são 30 km por segundo. Então, vai dar 30 vezes 10 ao cubo, né? Que 30 km por segundo são 30 vezes 10 ao cubo metros por segundo. Com isso, nosso momento linear vai ser igual a 3,0 vezes 10 à quinta quilograma metro por segundo. Ué, os dois deram o mesmo momento linear, sendo que um está mais rápido que o outro. Mas também o outro é mais pesado do que um. Isso quer dizer o quê? Que o momento linear ele é a relação entre a massa e a velocidade desse corpo. Vamos dar uma olhadinha melhor sobre o que é o momento linear? Olha aqui. Momento linear. Primeira coisa que a gente vai ver é a seguinte, que o momento linear ele é uma grandeza vetorial. Ou seja, ele tem módulo, direção e sentido. Tá beleza? Aqui agora a gente aprendeu a calcular um módulo. Vamos ver como é que a gente faz para encontrar a direção e o sentido do momento linear. Vamos lá. O momento linear ele relaciona a massa e a velocidade. Então olha só como é que é a fórmula do momento linear. Esse P, né, que é o nosso símbolo de momento linear, ele vai ser a massa vezes o vetor velocidade. Então o momento linear ele é o produto de um escalar por um vetor. Portanto, o momento linear ele tem a mesma direção e sentido que a velocidade, beleza? Além disso, o momento linear ele também é conhecido como quantidade de movimento. Tá? Então, às vezes, vocês vão encontrar movimento linear, às vezes vocês podem encontrar quantidade de movimento. Tá. Agora, olha só, o momento linear ele tem uma característica bem legal, que ele pode se conservar. E aí é o caso da conservação do momento linear. Vamos ver um exemplinho. Imagina aqui embaixo, ó. Eu tenho um homem, ele está em cima de uma canoa, beleza? A massa da canoa é de 225 kg e a massa desse homem, né, que é a massa da pessoa, é de 75 kg. Beleza?
E aí o que diz nesse nosso exemplo? O sistema estava em repouso, tá beleza? Então a velocidade inicial dos dois é igual a 0. E então o homem caminha com uma velocidade do homem aqui de 2 metros por segundo. E aqui a gente está vendo que ele está caminhando para a esquerda, né? Eu quero encontrar qual vai ser a velocidade final da canoa. Ou seja, quando o homem começar a caminhar aqui para a esquerda, a canoa vai ganhar uma velocidade. Eu quero descobrir que velocidade é essa. Então, aqui é um caso que a gente tem conservação do momento linear. Como a gente tem conservação do momento linear, eu posso escrever que o momento inicial ele é igual ao momento final, certo? E aí, como é que vai ficar o nosso momento inicial? Bom, o sistema estava todo em repouso, então inicialmente não tinha momento linear, porque tudo estava com velocidade igual a 0. Vai ser igual. O homem ele começa a caminhar, né? Então vai ser aqui a massa da pessoa vezes a velocidade da pessoa, né? Mais a massa da canoa vezes a velocidade da canoa, que é o que a gente quer encontrar, né? Beleza? E aí o que eu vou fazer aqui, eu vou considerar, como esse aqui é um caso em uma só dimensão, eu vou tirar esses vetores para encontrar os módulos, mas para isso eu tenho que escrever aqui, que eu vou considerar para a direita positivo, tá? Então vai ficar, 0 é igual. Qual é a massa da pessoa? É de 75, né? Qual é a velocidade dele? É de 2, só que tá para a esquerda. Então, como eu estou considerando para a direita positivo, vai ficar menos 2 aqui. Mais, qual é a massa da canoa? É 225. Vezes a velocidade da canoa, né, que é o que a gente quer encontrar. Com isso, vamos ver, fazendo essa equaçãozinha aqui, né? Aqui vai ficar menos 150 mais 225 velocidade da canoa. Por fim, a gente encontra que a velocidade da canoa é igual a 0,67 metros por segundo. Como deu positivo, é uma velocidade para a direita, né? Certo? Essa é a nossa velocidade da canoa. E aí para a gente resolver essa questão, a gente só precisou conservar o momento linear. Mas a gente pode sempre conservar o momento linear nos sistemas? Bom, não é bem assim. Vamos ver o que é preciso para fazer essa conservação. O momento linear ele se conserva se o somatório das forças externas for igual a 0. No caso do nosso homem na canoa, a única força que está atuando ali naquele sistema é a força que o homem faz na canoa e a força que a canoa faz no homem. Beleza? Não tem forças externas ao sistema homem-canoa. Porque como eles estão em cima da água e essa água é bem calma, não tem forças externas nesse sistema. A gente desconsidera a força que a água faz na canoa, por exemplo. E aí acontece, né, a conservação do momento linear. Se acontecer a conservação do momento linear, o que a gente vai dizer no nosso probleminha? A gente vai falar que o momento inicial ele é igual ao momento final. Beleza? E aí também a gente vai poder ver que existe uma independência dos eixos. Como assim uma independência dos eixos? O momento inicial em x ele é igual ao momento final em x. O momento inicial em y é igual ao momento final em y. Da mesma forma, o momento inicial em z ele é igual ao momento final também em z. Então a gente pode trabalhar com os eixos independentes para calcular essa conservação do momento. Olha só esse exemplinho aqui. A gente tem um gatinho, certo? Que ele está em cima de um carrinho, é um carrinho A. Tudo está inicialmente em repouso. Então, o gato, salta para a direita com velocidade igual a 5 metros por segundo e atinge o carro B. Então, ele salta de A para B com uma velocidade de 5 metros por segundo. Após percorrer 20 metros, o gato salta em direção ao carro C, com uma velocidade igual a 3 metros por segundo. A massa do gato é de 10 kg e a massa tanto do carrinho A, tanto do carrinho B, tanto do carrinho C é igual a 5 kg. Beleza? E aí a gente quer saber três coisas, letra A, letra B e letra C. Primeiro, encontre a velocidade final de A. Beleza? Então, a velocidade final do carrinho A. Letra B. O tempo gasto para percorrer os 20 metros, né? O tempo gasto
gato aqui em cima do carrinho, vai percorrer esses 20 metros. E letra C, a velocidade final, tanto de B quanto de C. Ou seja, a velocidade final tanto do carrinho B quanto do carrinho C. A gente vai tomar aqui como nossos eixos de referências o x para a direita positivo e o y, né, para cima positivo. Então vamos lá, vamos resolver essa questão? Vamos fazer um passo a passo? Primeiro passo, né, a gente tinha um gatinho em cima de um carrinho. E aí, esse gatinho, ele salta desse carrinho com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver esse movimento do gatinho soltar desse carrinho. A gente vai falar aqui que o momento inicial é igual ao momento final, certo? Qual é o momento inicial? Bom, estava tudo em repouso, né, antes do gato saltar do carrinho A. Então, o momento inicial ele é igual a 0. E o momento final? Bom, o momento final vai ser a massa do gato vezes a velocidade do gato mais a massa de A vezes a velocidade de A, certo? E aí, como está tudo na direção horizontal, eu vou tirar esses vetores, né, para trabalhar com módulos, sendo que eu vou considerar para a direita positivo. Então, vai ficar 0 igual. Qual é a massa do nosso gato? Ele pesa 10 kg. Ele está pulando para a direita com uma velocidade de 5, né, como é para a direita é positivo. Mais a massa de A, que eu conheço, né, desculpa, a massa de A vale 5, vezes a velocidade de A que eu quero encontrar. Então, fazendo, né, esse sistema aqui, eu vou ver que minha velocidade em A ela é igual a menos 10 metros por segundo. Ou seja, quando o gato pula para a direita com 5 metros por segundo, o carrinho A ele parte para a esquerda com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, né, respondendo a minha letra A, a velocidade final de A vai ser V de A é igual a menos 10 vetor unitário do eixo x, né, i, metros por segundo. Beleza? Respondi a minha letra A. Tá, beleza. Mas o que acontece? Esse gatinho, né, depois de pular em A, ele pousa num carrinho B. Então, o que está acontecendo? Ele está aqui. Ele está vindo com essa velocidade de 5 metros por segundo. Então, ele vai pousar no carrinho B. Beleza? Então, vamos fazer, né, novamente conservação do momento linear. Momento inicial é igual ao momento final. Qual é o momento inicial? O momento inicial é apenas do gatinho, né? Porque o carrinho B está parado. Então, vai ser massa do gatinho vezes a velocidade do gatinho. E igual. Qual é o momento final? Bom, quando o gato ele pousa em B, parte tanto o gato quanto o B com a mesma velocidade, né? Porque o gatinho vai estar em cima do carrinho B. Então, eu vou ter aqui, ó, massa do gatinho mais massa do carrinho B vezes a velocidade dos dois, que eu chamei aqui de V. Beleza? E aí, né, da mesma forma como eu fiz anteriormente, eu vou tirar esses vetores para trabalhar com um módulo, sendo que eu vou considerar para a direita positivo. Então, vamos lá. Qual é a massa do gatinho? Vale 10. Qual é a velocidade? É 5 positiva porque está para a direita. Igual. Massa do gatinho vale 10 e massa de B vale 5, né? 10 mais 5 vezes V, que é o que a gente quer encontrar. Com isso, encontramos que a velocidade, né, desse conjunto gatinho mais carrinho B, ela é igual a 3,3 metros por segundo. Como deu positiva, é para a direita. Beleza? E a gente não respondeu a letra B ainda. A letra B pergunta quanto tempo demora para esse sistema gatinho mais carrinho B percorrer 20 metros, né? Então, a gente tem aqui o carrinho B com o gatinho aqui em cima. E os dois estão andando, né, com uma velocidade de 3,33 metros por segundo. E aí, eles têm que percorrer 20 metros. Minha letra B pergunta quanto tempo demora para percorrer 20 metros. Então, eu vou botar aqui, né, ó, B é igual. Isso aqui é um movimento uniforme, porque a velocidade é constante. Então, vai ficar ΔS é igual a V vezes T. Então, qual é a minha ΔS? 20 metros, né? Que foi quanto que ele percorreu. Qual é a velocidade? 3,33. E o tempo que a gente quer encontrar.
Com isso, encontramos que o tempo para percorrer 20 metros ele é igual a 6,1 segundos. E aí respondemos a nossa letra B, né? Beleza? Tá, beleza então. Mas agora vamos responder a letra C. Na letra C pergunta qual a velocidade final de B e qual a velocidade final de C, né? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer? Vamos aqui, ó. Depois de percorrer 20 metros, a gente tem aqui o carrinho B, certo? O gatinho está aqui em cima. Eles estavam vindo com uma velocidade de 3,3 metros por segundo. E então, o gato ele solta de B e pula para cima com a velocidade de 3 metros por segundo. E aí, para descobrir qual vai ser a velocidade que o carrinho B vai ter, eu vou fazer conservação no momento linear, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, momento inicial é igual ao momento final. Então, qual é o momento inicial? O momento inicial é do gatinho mais o corpo B, né? Então, mais o carrinho B. Então, vai ficar massa do gato mais massa de B vezes a velocidade, né, em vetor, é igual massa do gato. Esse aqui eu vou chamar de velhinha, tá? Vezes velhinha mais massa do carrinho B vezes VB, né? Que é a velocidade final de B. E agora o que acontece? Aqui é um movimento em duas dimensões, então eu não vou tirar esses vetores e trabalhar com módulo. O que eu vou fazer? Eu vou usar a independência dos eixos. Então eu vou trabalhar aqui com a conservação do momento no eixo X e a conservação do momento no eixo Y. Então, primeiro, ó, no eixo X, eu vou considerar para a direita positivo, tá? E aí como é que vai ficar? Qual é o momento no eixo X? Bom, essa velocidade aqui, ela está para a direita, né? Então, ela é do eixo X. Então, vai estar aqui, momento inicial em X, vai ter essa velocidade. Então, vai ser 15, né? Porque é 10 do gatinho mais 5 do carrinho. Vezes 3,3, porque está para a direita positivo. Igual. O gatinho, quando ele pula para cima, a velocidade dele, né? Ela é toda no eixo Y. Então, não tem momento para o gatinho. Só vai ter momento para o carrinho B, que vai ser igual a massa do carrinho B, que vale 5, vezes a velocidade de B do eixo X. Beleza? E aí, né, resolvendo essa equaçãozinha aqui, nós vamos ver que a velocidade do B no eixo X é igual a 10 metros por segundo. Tá, agora falta o eixo Y. No eixo Y, e vou tomar para cima positivo. Vamos lá, momento inicial. Tem velocidade em y inicialmente? Não, né? Porque a velocidade está aqui para a direita. Então, é 0 igual. Momento final. Momento final, eu vou ter a velocidade do gatinho, né? Então, vai ficar massa do gatinho 10 vezes 3 para cima é positivo, né? Mais a massa de B, que já vou botar aqui, 5, né? Mais a massa de B, que é 5, vezes a velocidade de B no eixo Y. Resolvendo essa equação, vamos ver que a velocidade de B em Y é igual a menos 6 metros por segundo. Como deu negativo, então, essa velocidade de B em Y, ela está para baixo, né? Tá, beleza. Encontramos aqui, né, a velocidade de B. Vamos encontrar agora a velocidade de C final. E como é que eu vou fazer isso? Mais uma conservação de momento. Então, eu vou ter aqui agora o gatinho, ele está vindo aqui para cima com 3 metros por segundo e vai encontrar o carrinho C. E para encontrar a velocidade final de C, eu vou conservar aqui o momento. Então, vou escrever aqui, ó, esse é o velhinho, né? Vou escrever aqui, ó, momento inicial é igual ao momento final. Qual é o momento inicial? E como é que... Qual é o momento inicial? Vai ser a massa do gatinho vezes velhinho. É igual. No final, né, vai estar gatinho e carrinho C andando juntos. Então, vai ser massa do gatinho mais massa de C vezes a velocidade de C, né?
a velocidade final de C vai ser essa própria velocidade dos dois andando juntos. Como é que o movimento tem uma dimensão só, vou trabalhar apenas com os módulos e dizer que para cima é positivo. Beleza? Então vai ficar o quê? Qual é a massa do gatinho? É 10. Velocidade aqui é 3, está positivo porque está para cima. E igual, massa do gatinho mais massa do carrinho vai dar 15, né? Que é 10 mais 5. Vezes velocidade do carrinho seca que a gente quer encontrar. Por fim, vou ver então ó, que essa velocidade em C ela é igual a 2 metros por segundo. Deu positivo, então ela está para cima, né? Então, respondendo nossa letra C, a velocidade de B ela é igual a 10, né, vezes o vetor unitário do eixo x, y, menos 6 vezes o vetor unitário do eixo y, j, metros por segundo. E a velocidade em C ficou sendo 2, só que está para cima, né? Então é j, né, vetor unitário do eixo y, metros por segundo. E a gente respondeu letra A, B e C dessa questão, fazendo apenas conservação do momento linear. E a gente pode fazer isso, né, porque o somatório das forças externas é igual a zero, não tem nenhuma força externa no sistema gato e carrinho, em todos esses movimentos. Beleza? Mas aí eu quero saber o seguinte: e se o somatório da força externa ele existir, ele não foi diferente de zero? Como é que a gente faz? A gente não vai poder conservar mais o momento linear, né? O que a gente vai fazer para resolver essa questão se tiver uma força externa no sistema? Bom, nesse caso, a gente vai usar o seguinte artifício, que é o teorema impulso-momento linear. Bom, beleza, momento linear eu já sei o que é, né? Mas impulso, o que é um impulso? Bom, impulso é basicamente, imagina, o que é você dar um impulso? Você dá um empurrão em alguém, né? Então você está aplicando uma força em alguém durante algum tempo, para você conseguir empurrar essa pessoa. E impulso ele é exatamente isso. Ele é a aplicação de uma força por intervalo de tempo. Beleza? Tá. É uma grandeza vetorial. Por que é uma grandeza vetorial? Porque a fórmula dele é a seguinte: impulso, né, vai ser a força, o vetor força, vezes o intervalo de tempo que essa força está sendo aplicada. Então, o impulso, por ser um escalar multiplicado por um vetor, vai ter a mesma direção e sentido que esse vetor força, beleza? Tá ok, tranquilo calcular o impulso, é só a gente multiplicar a força pela variação do tempo. Mas olha só, se atente, a gente só pode fazer isso se essa força aqui ela for constante, beleza? Ou se for a força média. Tá bom? Tá, beleza. Tá, aí como é que eu vou utilizar o teorema impulso-momento linear? Assim, ó. O impulso ele é igual à variação do momento linear de uma partícula. Ou seja, força vezes ΔT, ou seja, a força vezes o intervalo de tempo que essa força é aplicada, é igual ao momento final menos o momento inicial dessa partícula que sofreu essa força. Esse é o nosso teorema impulso-momento linear. Vamos praticar? Então vamos praticar. Olha só esse exemplinho aqui. Um tenista lança uma bola para o alto. Quando a bola está parada no ar, ele a golpeia com uma força F igual a 10 newtons. Então a gente está aqui o nosso golpista, né? O nosso tenista, ele executa um golpe nessa bola usando sua raquete, né? E essa força desse golpe é uma força que tem um módulo de 10 newtons. Tá, a raquete fica em contato com a bola por 0,11 segundos. A bola está 12 metros distante da rede horizontalmente, ou seja, a distância dessa bola para a rede é de 12 metros na horizontal. E a massa da bola é igual a m, né? Igual a 100 gramas. E aí a pergunta que faz é: esse saque conseguirá passar da rede? Ou seja, essa bola vai conseguir passar da rede? Quando chegar aqui, ela vai estar numa posição mais alta do que a posição da rede? Bom, vamos resolver esse caso?
vamos resolver esse caso. A gente tem aqui uma bola, né, de tênis, e aqui nessa bola de tênis foi aplicada uma força de 10 newtons. E essa força de 10 newtons faz um ângulo horizontal de 30 graus. Certo? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é, bom, como essa bola ela vai se movimentar para a esquerda, nesse caso aqui, apenas nesse caso, a gente geralmente confecciona que para a direita é positivo, né? Mas aqui eu vou dizer que para cima é positivo, tá? E para a esquerda também é positivo. Beleza? Então, meus eixos vão ser y para cima positivo e x para a esquerda positivo. Apenas porque o movimento acontece todo da direita para a esquerda, para a gente não trabalhar com valores negativos, tá? Beleza. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, existe uma força atuando nessa bolinha, né? Então, eu vou utilizar o quê? Como é uma força externa, a bolinha, eu vou utilizar o teorema impulso-momento linear. Então, eu vou falar, ó, que impulso é igual à variação do momento linear. Tá, e qual é o impulso? O impulso, ele é F vezes ΔT igual ao momento final menos o momento inicial. Essa bolinha, como é dito ali no nosso enunciado, ela estava parada no ar quando foi golpeada, ou seja, a velocidade inicial dela é igual a zero, portanto ela não tem momento linear inicial. Tá, vamos lá. Vamos trabalhar aqui agora com os módulos, tá bom? Então, eu vou falar que F ΔT é igual ao momento final. Beleza. Qual é meu F? Meu F é de 10. Foram 10 newtons executados. Qual é o meu ΔT? Bom, essa força durou 0,11 segundos, que foi o tempo de contato da bola com a raquete, né? Então vai ficar aqui 0,11. O momento final vai ser a massa da bolinha vezes velocidade final ao quadrado sobre 2. Então vou ter aqui 1,1, né? 10 vezes 0,11 é igual a massa, que é de 0, Ih, gente. Olha só, não faça isso na sua prova, hein? Isso aqui foi para ver se você estava esperto. Momento não é energia cinética, né? Então é momento, a fórmula do momento é massa vezes velocidade. mv ao quadrado sobre 2 é energia cinética. O momento é massa vezes velocidade. Tá? Aqui eu me empolguei demais e fui indo, nem vi. Tá bom? Então vamos lá. 1,1, a massa vale 0,1. E velocidade final é o que a gente quer encontrar. Daqui a gente tira que a velocidade final ela é igual a 11 metros por segundo, certo? Tá, beleza. Mas o que está acontecendo aqui? Essa velocidade ela vai ter a mesma direção e sentido que a força, né? Porque o momento ele tem a mesma direção e sentido que o impulso. O impulso tem a mesma direção e sentido que a força. Então, essa velocidade aqui, ó, ela vai estar nessa direção. Certo? Então, a gente vai ter 11 metros por segundo nessa direção. Então, ó, eu tenho para cá o quê? Um Vx. E eu tenho para cima, né? Um Vy. Beleza? E como é que a gente calcula isso? Ó? Vx ele é igual a 11 cosseno de 30 graus. Vy vai ser igual a 11 seno de 30 graus. Por quê? Porque esse ângulo daqui, né, é o ângulo de 30 graus. Certo? Então, Vx é 11 cosseno de 30 graus, porque Vx é o cateto adjacente. E Vy, né, o Vy ele também pode ser visto como estando aqui. Vy igual a 11 seno de 30 graus, porque Vy é o cateto oposto. Tá, beleza? E agora, o que a gente faz? A gente vai analisar esse lançamento oblíquo. Olha aí, que maneiro. Então, como é que vai ficar? Primeira coisa, eu vou olhar o eixo X. No eixo X do meu lançamento oblíquo, eu tenho um movimento uniforme, né? Então, eu vou ter alcance igual a velocidade em x vezes o tempo. O que eu quero saber? Eu quero saber quanto tempo demora para essa bolinha chegar na posição que ela vai ficar em cima da rede.
Então, meu alcance em x são de 12 metros, porque essa bolinha está 12 metros distante da rede horizontalmente. A velocidade em x é de 11 cosseno de 30 graus. E o tempo é o que a gente quer encontrar. Aqui a gente vai ver que esse tempo é de 1,26 segundos. Beleza, agora eu vou passar o quê? Eu vou passar para o eixo y. Agora, no eixo y, eu quero saber qual a altura que essa bolinha vai estar quando ela estiver ali na direção da rede, né? Na posição da rede. Se ela estiver numa altura acima da altura da rede, é porque ela conseguiu passar. Se ela estiver numa altura abaixo, porque ela não conseguiu passar. Então, vamos ver, ó. Y igual a y0 mais v0 t mais aceleração em y t ao quadrado sobre 2. Movimento uniformemente variado para o eixo y, né? Então, y é a altura da bolinha, y0. A altura inicial da bolinha é de 1,8 metros. Só a gente dá uma olhada aqui no nosso desenho. Inicialmente ela tinha essa altura de 1,8 metros. V0y é esse 11 seno de 30 daqui, né? 11 seno de 30 graus vezes o tempo, que é 1,26. A aceleração y é 9,8, então vai ficar menos 9,8, porque é a aceleração da gravidade, né? Ela está para baixo, dividido por 2 vezes 1,26 ao quadrado. Aí, resolvendo toda essa equação aqui, a gente vê, ó, que o y é igual a 0,95 metros. Ou seja, ó, quando a bola estiver aqui, nessa posição da rede, ela vai estar passando mais ou menos aqui, ó, a 95 centímetros, né? Deu 0, isso mesmo, a 95 centímetros. Ou seja, 65 centímetros a mais do que a altura da rede, ou seja, ela conseguiu passar. Beleza? Então, aqui, né, só para terminar, como esse y é maior que 0,3, ela passa. Show! Mas imagina agora que se eu te der um gráfico, o que você faz se você vê um gráfico? Você chora? Não, você não chora. Você vai analisar esse gráfico e é bem tranquilo de analisar o gráfico. Olha só, imagina que a gente tem um gráfico aqui de força pelo tempo. Então, aqui está escrito, em t igual a 1 segundo, a partícula possui uma velocidade de 10 metros por segundo. Sendo que essa velocidade está na mesma direção e sentido que essa força que é aplicada na partícula, tá? Eu quero encontrar a velocidade no tempo t igual a 4 segundos. E eu sei que a massa da minha partícula é de 1 kg. E aí, como é que eu resolvo essa questão? Bom, eu vou usar o teorema impulso-momento linear. Tô loucão? Não tô loucão não, dá para resolver assim. Então, vou escrever aqui, ó. Impulso é igual a variação no momento linear. Certo? Beleza. Só que impulso é o quê? O impulso é a força vezes ΔT. Como o impulso e a variação no momento linear estão na mesma direção e sentido, né? Tá escrito aqui, ó, que a velocidade está na mesma direção e sentido que força. Vou trabalhar aqui só com o módulo, tá? Então, força vezes ΔT é igual momento final menos momento inicial. Pô, força vezes ΔT, aqui deu um gráfico de força pelo tempo. Então, quem é minha força vezes meu ΔT? É a minha área do gráfico, né? Então, se dividir aqui esse gráfico em área 1, área 2, área 3 e aqui uma área 4, eu quero encontrar, então, qual é a velocidade no tempo t igual a 4 segundos. Sendo que eu sei a velocidade no tempo t igual a 1 segundo. Então, eu vou ver o meu impulso de 1 segundo até 4. Então, eu vou precisar aqui, ó, da área 2 mais área 3 mais área 4 igual. O momento final vai ser a massa da partícula, que vale 1 kg, vezes a velocidade em 4. Menos a massa da partícula, que vale 1 kg, vezes a velocidade em 1. Show? Vamos lá, qual é a minha área 2? Minha área 2, ela vai ser a área dessa figura aqui, né? E como é que a gente faz a área dessa figura? Vai ser base menor, que vale 5,
mais base maior, que vale 10, vezes a altura, que de 1 para 2 vale 1, sobre 2. Depois a área desse retângulo, que é a base vezes a altura, né? Então vai ficar 10, que é a altura aqui, né? Vezes 1, que é essa base. E a área 4 vale 0, né? Igual, 1 vezes V4 vai ficar V4, menos 1 vezes V1, sendo que V1 é 10 metros por segundo, que é a velocidade no tempo t igual a 1. Com isso, encontramos que a nossa velocidade no tempo t igual a 4 é igual a 27,5 metros por segundo. Beleza? Então tá, beleza. Agora, no próximo módulo, a gente vai ver sobre as colisões. E nas colisões, a gente vai precisar usar bastante esses conceitos que nós acabamos de aprender. Então, bora lá?